O segredo é louvar em meio às lutas, é cantar enquanto espera, exaltar quem prova a tua fé. Glória! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória seja dada a Deus. O segredo é louvar em meio à luta, é cantar enquanto espera, exaltar quem prova a tua fé. Oh, glória a Deus! O segredo é manter a transparência, é viver as evidências. Deus recebe seu louvor. Por isso, louve, 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 louve. Teu louvor põe abaixo Jericó. Louve, 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 louve. Teu louvor põe abaixo Jericó. Aleluia. Oh, glória! O segredo é sorrir do teu problema, é dar graças em meio ao dilema, é cantar um hino de amor. O inimigo quer te ver no chão caído, mas você tem um amigo, Jesus Cristo, Salvador. Por isso, louve, 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 louve. Teu louvor põe abaixo Jericó. Louve, 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 louve. Teu louvor põe abaixo Jericó. Louve, 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 louve. Teu louvor põe abaixo Jericó. Louve, 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 louve. Teu louvor põe abaixo Jericó. Aleluia. Põe abaixo Jericó. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Irmãos, vamos à palavra do Senhor Jesus. Glória, graças a Deus. Hoje aqui é a última mensagem sobre a cruz. Na terça a gente está refletindo sobre a cruz e na quinta sobre o sangue. Então hoje é a última mensagem do mês, né? Com esse tema, a cruz. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 10. A partir do versículo 34 até o 40. Mateus, capítulo 10, versículo 34 até o 40. Mateus 10, 34 ao 40. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Se trata de palavras de Jesus aos seus discípulos. O tema da mensagem hoje é o chamado de todos os discípulos, ou seja, o chamado de todos nós que estamos aqui nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim por dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão
os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Vamos orar, Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis aqui a Tua palavra, Senhor Deus. Que o Senhor nessa noite, Senhor Jesus, noite de ensino, noite de culto de doutrina, onde nós viemos aqui não para receber a bênção, mas para nos tornar uma bênção na vida de outras pessoas, que o Senhor venha falar conosco aquilo que deseja o Teu coração no nosso coração, que nós possamos sair daqui melhores do que nós entramos, ó Pai, transformados, edificados, ó Pai, pela Tua palavra. Fala conosco aquilo que o Senhor deseja e não aquilo que nós queremos. É isso que nós oramos e Te agradecemos, no nome santo do Teu Filho amado, Senhor Jesus, e nós dissemos amém. Glória a Deus. O contexto desse texto, irmãos, é que Jesus está dando instruções, aos seus discípulos para evangelizar o mundo. Jesus reúne os 12 e agora Jesus está dando instruções para eles de como evangelizar o mundo. Jesus está enviando os seus discípulos, dizendo a eles onde eles deveriam ir. Jesus está instruindo os seus discípulos o que eles deveriam dizer, e também está preparando os seus discípulos para as reações das pessoas a respeito da pregação do Evangelho. Então eu queria que você repetisse comigo, esse é um culto de ensino. Jesus está dando instruções. Repita comigo, Jesus está dando instruções aos seus discípulos para evangelizar o mundo. E está dizendo também para eles o que vocês devem dizer. Está dizendo para eles o que eles, aonde eles deveriam ir, Então, o que eles devem dizer, aonde eles deveriam ir, e também está preparando eles para as reações das pessoas. Todos nós aqui somos discípulos de Jesus, recebemos as instruções de Jesus através da sua palavra. É para isso que são feitos os cultos de ensino, para isso que são feitas as escolas bíblicas dominicais, é para isso que é feito os cursos de teologia, porque nós, como discípulos de Jesus, devemos receber de Jesus, através da sua palavra, instruções de como nós devemos evangelizar, para quem nós devemos evangelizar, e uma coisa mais importante do que tudo, nos preparar para as reações adversas à nossa pregação. Então Jesus chama os 12 e fala: olha, eu estou enviando vocês no meio dos lobos. Vai ter casa que vai te receber bem, mas vai ter casa que não vai te receber bem. E para aquela casa que te receber bem, você dá a paz. Para aquela casa que não te receber bem, você sacode a poeira dos seus pés, não amaldiçoa, mas vai embora. E ele vai dizer que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela casa que não receber bem aquele que o enviou. Isso é muito sério, isso é muito grave. Mas o contexto aqui, irmãos, é que os judeus, principalmente os judeus hoje ortodoxos, eles estavam esperando de Jesus o Messias. E quando os judeus estão esperando o Messias, eles estão esperando um tempo que se chama Shalom. E o que é Shalom? Shalom é paz.
Qual que era a expectativa? O Messias vai descer do céu, o Messias é filho de Deus, e ele, através da sua pregação, ele vai espalhar paz entre as nações. Cada pregação de Jesus, um irmão vai olhar para o outro, vai pedir perdão, os religiosos vão abraçar Jesus como sendo o Messias, e vai haver um tempo de paz entre as nações. Não vai haver mais guerras, não vão haver mais dissensões, não vão haver mais problemas. Mas o que acontece é o contrário. Amém? Porque Jesus já chega no versículo 34 dizendo assim: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. E muitas pessoas não entendem essa passagem chega a ser até um pouco dura de se pregar, mas é algo simples que eu quero hoje pensar com vocês. O ensino de Jesus, ele traz espada. Mas o que é essa espada? É separação, repita comigo, é separação do meu velho homem para eu viver uma nova criatura, para eu viver um novo homem. A separação, a espada que Jesus fala aqui, é que vai haver na minha família, vai haver na sua família, pessoas que creem em Jesus e pessoas que não creem em Jesus. E quando você aceita Jesus, a transformação dentro de você é tão grande. Você é tomado por um amor tão grande, por um poder tão grande, que você não consegue dividir Jesus com ninguém. Você não consegue colocar Jesus depois de ninguém, muito menos da sua própria vida. Alguém está entendendo? Então há uma divisão muito forte entre aquilo que eu era e aquilo que eu me transformei em Jesus, uma nova criatura. E quando há um entendimento do familiar dentro de casa, há uma comunhão muito grande, há uma paz muito grande. Mas quando um pai não entende um filho que se converteu, ou um filho não entende o pai que se converteu, ou a nora não entende uma sogra que se converteu, ou a sogra não entende a nora que se converteu, há uma espada dividindo essas pessoas no campo das ideias. Alguém está entendendo? Diga amém. E o que Jesus quer de nós? Que Ele seja prioridade na nossa vida. Olha para alguém e fala assim: Jesus, Ele tem ciúme de você, e Ele não quer ser o segundo na sua vida em nada. Então diga assim: essa escolha é tão profunda que não existe espaço para dividir Jesus com ninguém. Mas a verdade, irmãos, é que quando a gente se converte, a espada não vem da gente. A espada, na verdade, vem daqueles que não concordam com a nossa fé. Alguém está entendendo? A espada não vem do cristão. A espada vem daquele que não aceita o Jesus que nós servimos. Por quê? Porque Jesus nos manda amar. Amar o próximo como a nós mesmos. Jesus, ele na sua palavra diz assim: adore o Senhor com todo entendimento, com todas as suas forças, com toda a tua alma, e ao próximo como a mim mesmo. Então, se eu amo o próximo como a mim mesmo, não há divisão entre mim e o próximo, a não ser que o próximo queira, a não ser que ele queira. Então Jesus, o Messias, que estava sendo esperado de trazer paz,
Ele vai trazer paz, mas o momento era de confronto. O momento era de confronto com a religião e com a palavra. Jesus vem mexer com a posição dos religiosos, e por isso os religiosos ficam sem paz. Jesus vem trazendo as pessoas leprosas, os ressecados, os mancos, os surdos, para o evangelho que estava dividido, ou seja, só entrava no templo aquele que era religioso e não aquele que precisava de uma transformação. Então a palavra de Jesus vem trazer divisão entre as pessoas, aqueles que olhavam para Jesus e falavam: este verdadeiramente é o Filho de Deus. Mas até entre os discípulos havia uma certa dúvida. Será que ele é o Messias? Será que ele é Jesus? Então ele vem trazendo uma divisão, uma espada naquele que crê e naquele que não crê. Mas a verdade é que a espada vem de quem não crê. Ou também a espada vem daquele que diz que crê, mas as suas práticas não expressam o Jesus que ele diz que serve. Alguém está entendendo? Por quê? Porque lá em Salmos 1 vai dizer assim, que nós não nos devemos sentar na roda dos escarnecedores. Mas presta atenção, escarnecedor eu e você um dia fomos. Escarnecedor é aquele que não conhece Jesus, ou aquele que zomba de Jesus, ou aquele que diz que conhece, mas não pratica os mandamentos. Mas como nós lemos lá em Romanos, capítulo 10, hoje, Paulo está dizendo assim, que se não houver quem pregue, como que os escarnecedores serão curados? Então, o problema não é em você não sentar na roda dos ímpios. O problema é você sentar nas rodas dos ímpios e ao invés de você transformar os ímpios, você ser transformado por eles. Porque senão nós teríamos que sair do mundo. Alguém está entendendo? Então Jesus vem trazendo uma divisão, dentro daquilo que Jesus é meu único e suficiente Salvador. Está escrito lá em Timóteo capítulo 2, versículo 5. Mas aquilo que eu acredito, aquilo que eu creio, que Jesus é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, eu não posso colocar o meu marido, eu não posso colocar a minha esposa, eu não posso colocar o meu filho, mesmo que eu ame meu esposo, ou ame a minha esposa, ou ame meu filho, eu não posso colocar o meu amor do filho na frente daquele que morreu por mim. Alguém está entendendo? Não é para você largar e deixar eles ir embora de casa, não é para você não honrar o seu pai, a sua mãe, não é para você desonrar o seu marido, a sua esposa. É que Jesus tem que ser prioridade na minha e na sua vida, acima da nossa própria vida e acima do nosso cônjuge e demais familiares. Jesus não está falando assim, larga os seus familiares porque eu quero você. Pelo contrário, Jesus está falando, eu quero ser prioridade na sua vida, independente de quem você ama. Quem está entendendo, diga amém. Então essa escolha é uma escolha profunda que não tem espaço para divisão. E Jesus aqui está pedindo exclusividade total. Diga-se, Jesus, Ele pede exclusividade total da minha parte. E o que vem escandalizar? O que vem escandalizar os discípulos? É que nenhum rabi da escola rabínica pedia exclusividade total. Nenhum. Nem o Gamaliel, ninguém pedia, olha, você tem que me adorar mais do que os seus familiares. Mas Jesus causa escândalo. Por quê? Porque ele vem dizer para os judeus que vocês têm que me amar muito mais do que vocês amam a sua esposa, os seus filhos, a sua sogra, a sua nora. Isso causa escândalo. Isso causa escândalo na nossa família, quando pessoas da nossa família não creem em Jesus como sendo Deus.
e você chega para um pai e o seu pai fala assim: ó filho, um dia de ceia, vamos colocar um exemplo, uma mãe, olha filho, olha, hoje é aniversário da mãe e você tem que estar aqui às 19 horas no dia de ceia, presta atenção. Você é obreiro, você é pastor, você é diácono, você é cooperador, você é evangelista, você é presbítero. Você vai chegar para uma mãe, entre aspas, amém? Que não conhece Jesus, que não professa Jesus, e você vai dizer assim: primeiro eu vou adorar o meu Deus, depois eu vou vir no aniversário da senhora. Então você não me ama? Então quer dizer que eu não sou ninguém para você, não é? Não conhece. E aí você vai dizer assim: não, primeiro eu vou adorar meu Jesus, depois eu vou na sua festa. Alguém está entendendo? Diga amém. Então isso causa um escândalo, causa uma divisão. E pior ainda, se os seus irmãos não professam Jesus, o que eles vão dizer? Ah lá, ficou crente e ficou pior do que era. Porque antes pelo menos estava aqui com a gente, agora nem quer saber da gente. Será que a gente é pior do que ele? É isso que vai acontecer. Sim ou não, irmãos? Os irmãos estão aqui? Amém. Então diga assim: Jesus não veio trazer paz. Ele não veio trazer paz no sentido de uma religiosidade cômoda. Diga assim: uma religiosidade cômoda e inconsequente. Por quê? Porque as pessoas, elas querem viver o evangelho de religião, onde eu vou no domingo, ajoelho na igreja, eu não roubo, eu não bebo, eu não faço nada errado, e Jesus me ama, e aí eu vou embora. Mas o próprio Jesus diz, através de Marcos 16:15, ide e pregai o evangelho. Jesus não quer que você seja um religioso que vem apenas para o culto e tome o Jesus só para você. Jesus quer que você seja um mensageiro de boas novas, e isso exige de nós um desconforto, porque a gente vai pregar para muita gente que não quer ouvir. A gente vai pregar para muita gente que não quer aceitar. A gente vai pregar para muita gente que vai olhar para nós e vai dizer assim: por que você está pregando para mim? Você não é tão pecador igual a mim? Alguém está entendendo? Então o evangelho significa conflito. Diga conflito. Diga assim: evangelho significa perseguição. Evangelho significa que nós iremos receber muitas vezes crueldade do mundo. Evangelho significa que nós somos inadequados a esse mundo. Você vive aqui, mas você não é daqui. Você vive aqui, mas você é estrangeiro. Você é nômade. A sua origem é o céu. A sua casa é o céu. Você apenas está na terra por um tempo. Você está aqui apenas de passagem. Alguém está entendendo? Então diga assim: o verdadeiro cristianismo é uma mudança radical de vida. Abra sua Bíblia aí em Filipenses capítulo 3, versículo de número 13. Quem está comigo, diga amém, irmãos. Ajuda a pregar. Ajuda o pregador a pregar. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Página 274 para quem tem a Bíblia do culto. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. Irmãos, isso é Paulo dizendo: quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço,
E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim: irmãos, aquilo que ficou para trás eu não quero mais. Agora para mim o que importa é viver aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Os irmãos estão aqui, diga amém. Isso é uma atitude fácil ou difícil? Isso é uma atitude fácil ou difícil? É você largar tudo para trás. É deixar a tradição que os seus pais te ensinaram. É deixar muitas vezes a cultura que eles te ensinaram e agora viver a cultura que Cristo tem para você. É viver a vida que Cristo tem para você. É viver da maneira que Cristo quer e não da maneira que eu quero viver. Ou seja, é negar a minha própria vida para viver a vida que Cristo tem para mim. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Diga assim: essa mudança radical vai ter consequências. Eu vou ter conflito dentro de casa e às vezes fora de casa. Eu vou me sentir inadequado em várias situações do meu serviço, por exemplo. Aquela roda da piada, aquela roda da pornografia, aquelas palavras torpes não vão fazer mais parte da minha vida. Aquela roda de pessoas que bebem socialmente não vão fazer mais parte da minha vida. Eu vou ter que me transformar em uma outra pessoa. Não pela minha força, mas pela força do Espírito Santo de Deus. Alguém está entendendo? Então, ser evangélico, ser cristão, né, é uma mudança muito radical e traz consequências. É isso que Jesus está falando para eles. Olha, eu estou transformando vocês em mensageiros que vão pregar o meu evangelho. Se me chamaram de Beelzebul, se me chamaram de Deus cananeu, se me chamaram de Deus das moscas, que significa Beelzebul, se me chamaram de Satanás, eu que sou filho de Deus, imagine vocês que estão no mundo. Quem se sente aqui inadequado assistindo um filme, por exemplo, da Netflix? Muitas vezes você coloca o filme com toda a intenção com a sua família e de repente você tem que parar de assistir. De repente você está assistindo uma novela, sei lá que seja, você tem que parar de assistir. Porque aquilo que está sendo mostrado, aquilo confronta aquilo que você se transformou. Alguém está entendendo? Diga bem. Então ser evangélico é tomar sua cruz, é mudar de vida e é ser como inadequado a esse sistema que nós estamos vivendo. E isso as pessoas não estão querendo. As pessoas estão querendo viver um evangelho de fantasia, um evangelho onde vão ser aceitos em todo lugar. Pelo contrário, nós não iremos ser aceitos em vários lugares. Muitas vezes nem dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Mas o importante é que Cristo nos aceita. Uma coisa que nós temos a aprender é que Cristo nos recebe do jeito que chegamos, mas nos aceita se nós nos transformarmos. Do contrário, nós não seremos aceitos naquele dia. Essa é uma mensagem que poucas pessoas gostam de ouvir. E nós seremos perseguidos, nós seremos. E muitas vezes, como já aconteceu nas igrejas, nós sofreremos crueldades. Pessoas vão entrar nas igrejas apenas para bagunçar a igreja, sem a igreja fazer nada para eles. É tempo de nós vigiarmos, porque o tempo de segurar a cruz com força já chegou no nosso meio. É tempo de acender as lamparinas, porque o Senhor está às portas e Ele vai vir. Diga assim: algumas vezes teremos batalha,
dentro da nossa casa. Miqueias, capítulo 7, versículo 6. Miqueias, capítulo 7, versículo 6, nós estudamos ainda aqui na escola bíblica dominical, e nós aprendemos que o tempo de Miqueias é o tempo que nós estamos vivendo, amém? Miqueias, capítulo 7, versículo de número 6, você vai um pouquinho para trás da sua Bíblia. E Miqueias naquela época já dizia assim, no capítulo 6, vamos no capítulo 4, que é o contexto, até chegar no 6, fica mais fácil. Quem achou, diga amém. Miqueias está vivendo num cenário que ele diz assim, olha, versículo 2 diz assim, ó, pereceu o benigno da terra, ou seja, não tem ninguém mais que faz o bem na terra, e não há entre os homens um que seja reto. Aí no versículo 4 ele vai dizer assim, o melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação, agora será a sua confusão. Não creais no amigo, ele está dizendo assim, eu não posso confiar mais em ninguém. Nem confies no vosso guia, daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Agora versículo 6, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Mas uma coisa nós temos que aprender com Miqueias, e eu quero que você repita, eu vou repetir também. Eu, porém, diga eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Porque, irmãos, infelizmente nós estamos vivendo um tempo que a esposa muitas vezes tem um chamado forte dentro do seu ministério, só que ela não vive o chamado, sabe por quê? Por causa do seu marido. O marido às vezes tem um chamado muito forte para fazer a obra de Deus, mas mesmo a esposa tendo dentro da casa de Deus, impede que Deus use o seu marido. Alguém está entendendo? Amém. Às vezes um filho tem um chamado para a obra, mas os pais não levam os filhos da escola bíblica, não levam os filhos para a igreja, não levam os filhos a aprender de Jesus. E aí, só vai ficar na promessa, ou seja, os inimigos podem ser da própria casa. Muitas vezes uma mãe que não crê que Jesus é o Messias impede o seu filho de ir à igreja. E é por isso que Jesus está falando, eu não posso ficar esperando da mãe, eu não posso ficar, o filho não pode ficar esperando da mãe, ou ao contrário, a nora da sogra. Não, eu tenho que tomar uma posição. Ou Jesus é na minha vida, ou ele não é nada. Muitas vezes a pessoa está presa nos amigos, aquelas amizades que levam para longe de Deus. E o tempo está passando, eu tenho que tomar uma atitude, ou Deus é o meu melhor amigo, ou ele não é ninguém para mim. Alguém está entendendo a palavra? E não é isso que acontece, irmãos. Nós temos que tomar uma posição. Ou Jesus realmente é a nossa prioridade, ou ele é segundo plano, é o plano B para mim. É isso que Jesus está falando, não é para você largar sua mãe, não é para a nora largar a sogra, não, é que nós temos que tomar uma posição, ou Jesus é tudo para mim, ou ele não é nada, ou ele é apenas um escape, ou ele é apenas o segundo plano, ou ele é o plano B. Diga assim, batalhas e perseguições com este mundo secularizado e agnóstico.
Sabe o que significa mundo secularizado? Eu vou ler para você. Surgimento de um modo de vida que não mais está estruturado em torno de uma visão firmada, ligadas à religiosidade. Ou seja, o mundo que nós vivemos hoje secularizado, os valores que nós ensinamos ou aprendemos dentro da igreja já não valem mais. Vou dar um exemplo. Você casou hoje, tomara que você fique bastante tempo com essa mulher que você casou aí. Ou seja, você já casou pensando que pode dar certo ou não. Mundo secularizado. Esses dias eu conversei com um amigo meu e ele teve uma filhinha. Eu falei, que beleza. Eu quero ver quando os varões, os homens começarem a bater quando ela tiver mais maiorzinha, querendo namorar com ela. Aí ele disse, ela que vai decidir o que ela quer ser. Eu não vou falar mais nada, alguém já entendeu. Ela que vai decidir. Nós estamos vivendo num mundo, irmãos, que você pode trocar de nome a qualquer hora. Estamos vivendo num mundo que se eu tenho uma esposa e eu quero fazer laqueadura, laqueadura é a mulher que faz, né? O homem é vasectomia, né? Se eu quero fazer vasectomia, eu não preciso comunicar ela, simplesmente vou lá e faço, não preciso da opinião dela. Isso não é casamento, isso nunca foi, mas é lei. A mulher pode ir lá fazer a laqueadura sem falar com o homem, e de repente o homem tinha um sonho de ter um outro filho, e acabou aquilo. Então nós estamos vivendo num mundo em que a palavra de Deus ela é subjetiva, mas ela não é considerada como verdade absoluta. É por isso que Jesus está falando, eu vim trazer espada, ou seja, divisão entre as coisas do mundo e as coisas de Deus, entre os valores da igreja e os valores do mundo. É por isso que lá em Romanos 12 fala, sejam inconformados, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito em Deus. Eu queria saber se aqui nessa igreja há pessoas inconformadas. O primeiro sou eu, quem é o segundo? Nós temos que ser inconformados. Não devemos negociar a palavra de jeito nenhum. Devemos pregar em tempo e fora de tempo. Só existe um caminho, o caminho é Jesus. É o caminho, a verdade e a vida. E o mundo agnóstico, sabe o que significa agnóstico? É aquele que não acredita na existência de Deus ou de qualquer outra divindade, porém não nega a possibilidade da sua existência. Sabe o que é isso? É o famoso em cima do muro. É que nem aquele menino que estava escutando a pregação de Paulo, o Eutico, mas ele estava em cima da janela olhando para fora. Alguém lembra? E aí ele vai cair da janela. Nós estamos vivendo um mundo onde as pessoas às vezes estão na igreja, a palavra está sendo pregada, o pregador está se esforçando, ele buscou em Deus, mas a pessoa está pensando, amanhã eu tenho que pagar, amanhã. E ela não está se envolvendo com aquilo que está sendo pregado. De maneira simples ou de maneira cheia da teologia, da hermenêutica, da exegese, mas é palavra de Deus. É palavra de Deus. Nós estamos vivendo um mundo assim, onde as pessoas estão dentro da igreja, mas com os olhos no mundo. Dentro da igreja e longe de Deus. Quantas pessoas compartilham uma palavra e quantas pessoas compartilham coisa que não tem nada a ver? Então, quer dizer, nós estamos vivendo com muitos eúticos dentro da casa de Deus. E isso é espada, divide aquilo que Deus quer fazer com a minha vontade daquilo que eu quero viver. Ou seja, ou eu vivo aquilo que Deus tem para mim, ou eu vivo fazendo a minha vontade. O primeiro Adão foi aquele que terminou fazendo a vontade dele, foi expulso do paraíso. Mas o segundo Adão, Jesus Cristo, terminou a vida fazendo assim, olha, façamos, ou faze conforme a tua vontade, e ele venceu.
E ele venceu, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E ele é o nosso maior modelo. Evangelho não é fazer o que queremos, é fazer aquilo que Ele quer que nós façamos, é viver aquilo que Ele quer que nós vivamos, é ir a lugares que Ele quer que a gente vá. Do contrário não é Evangelho, do contrário é religião, é comodismo, é muito fácil. Alguém está entendendo a palavra? E aí você pergunta para mim, mas quando vai vir essa paz? Essa paz vai chegar quando Jesus volta. Essa paz que o mundo espera, que a religião dos judeus estava esperando, vai ser na segunda vinda, quando Jesus vai buscar a sua igreja. Diga assim: a paz do cristão está em sua plena comunhão com Deus. João capítulo 14, versículo 27. Então, aonde eu acho paz nesse mundo tenebroso? Eu acho paz em Jesus. Eu acho paz em Deus. No meio da luta, Deus me protege, acampa os teus anjos ao meu redor, dá ordens ao meu respeito. Ele me ajuda, Ele me sustenta, Ele me guarda. João 14, 27, olha o que diz a palavra do Senhor Jesus. Deixo-vos a paz, a minha paz. Alguém recebe essa paz hoje aqui? Diga amém. Deixo-vos a paz, a minha paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo. Olha aí. Aleluias. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que Jesus está dizendo aqui? Aos meus anjos eu estou dando ordem a seu respeito. Aos meus anjos eu tenho para você pensamentos de paz e não de guerra, para te dar o fim que esperais. Aquele que perseverar, dar-te-ei a coroa da vida. Jesus está falando: seja fiel, porque eu sou fiel. Eu sou fiel. O homem, mesmo que o homem seja infiel, eu permaneço fiel. A paz do cristão está em sua plena comunhão com Deus. E há em Mateus 10, 38, uma curiosidade para vocês: é a primeira vez que a palavra cruz vai aparecer no Evangelho, na Bíblia. Mateus 10, 38, e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Aquele que me negar, eu também o negarei. Aquele que sentir vergonha de mim, eu também me envergonharei dele. Lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, vai dizer assim: aquele que me esquece, também por mim será esquecido. Ofeni e Finéias. Nós estamos aqui, irmãos, para fazer a vontade de Deus, somente essa, apenas essa, sem dúvida, sem variação de pensamento. É difícil, mas é a palavra de Deus para a sua igreja. Diga assim: carregar a cruz significa renunciar aos valores desse mundo, renunciar a nós mesmos e morrer para se viver para Cristo. Eu já estou terminando, mas abra sua Bíblia lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Hoje eu vim pregar a palavra para você. E antes de pregar para você, eu passei a tarde inteira sendo ministrado por Deus. Porque eu, como você, irmãos, também quero fazer muitas vezes aquilo que eu quero. Eu sou humano, né? Eu quero ficar na tranquilidade. Mas o Espírito me motiva a seguir a Cristo.
Gálatas 2, versículo 20. Eu quero que você leia comigo no tempo 3. 1, 2, 3. Já estou crucificado com Cristo. Que seja verdade isso na nossa vida. E vivo, vamos lá, irmãos, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Todo cristão é morto para a sua vontade, irmãos. Todo. É isso aqui, quem está escrevendo é o apóstolo Paulo, irmãos. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A partir do momento, irmãos, que nós entregamos a nossa vida para Ele, é Ele que manda, é Ele que manda. Ele manda na nossa boca, na nossa língua, na nossa vontade, na maneira de vestir, na maneira de se comportar, na maneira de andar, na maneira de falar, na maneira de perdoar, na maneira de deixar se humilhar, na maneira de se entregar às coisas de Deus. Não é mais a nossa vontade, mas sim a vontade dele é que tem que ser soberana na nossa vida, tem que ser soberano no nosso casamento, tem que ser soberano na educação dos nossos filhos, tem que ser soberano no nosso trabalho. Não podemos negociar a palavra, não podemos negociar os valores, os princípios. Aquilo que recebemos é aquilo que nós iremos fazer. Não há tempo de negociação com Deus. Não há. Por mais que você ame uma pessoa, se essa pessoa não quer viver os propósitos de Deus com você, não dá. Não dá. Não dá. Temos que ser um só em Deus. Um só em Deus. Um só Deus. Um só batismo. Uma só palavra. Diga assim: quem busca achar a sua vida já perdeu. Mas quem fizer a vontade de Cristo já achou. Mateus 10:39. Quem achar a sua vida perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim a achará. Estou terminando. Eu queria que você dissesse assim comigo: o reino de Deus é para aqueles que ajudam e cooperam como servos do Senhor. Mateus 25 é a penúltima coisa que eu vou dizer hoje. Depois eu só tenho mais um finalzinho para nós terminarmos. Mateus 25, 31, 40. Não há outro caminho, irmãos. Deus não nos chamou para ficarmos acomodados na religião. Deus nos chamou para fazer parte do seu reino. Não tem jeito. Não é conforto, é desconforto mesmo. Mateus 25, 31 até o 40. Olha o que diz a palavra. Palavras de Jesus. Ele vai dizer aqui sobre a vida eterna e o castigo eterno. Então quer dizer, se é Jesus que está falando que tem vida eterna, mas Jesus também está falando que tem castigo eterno. Então Jesus está falando que tem céu e Jesus está falando que tem inferno. Jesus está falando que tem gente que vai para o céu e Jesus está falando que tem gente que vai para o inferno. Em nome de Jesus, todos nós que estamos aqui, nós iremos morar com Ele no céu. Vou dizer de novo: a sua família vai morar no céu, você vai morar no céu. Em nome de Jesus, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória.
e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, olha aí, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E Jesus vai responder para você, vai responder para mim. Quem crê nisso, diga glória a mim. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Sabe o que é isso? Quando você faz a cantina da igreja, um culto, você está dando de comer a Jesus. Quando você está visitando alguém na casa dele que está enfermo, você está visitando a Jesus. Quando você está ajudando alguém com a cesta básica, você está ajudando a Jesus. Quando você está falando para alguém: Jesus cura, salva, batiza, liberta, você está trabalhando para Jesus. Quando você está indo com as irmãs lá na CIB, você está fazendo a obra de Jesus. Quando você está cantando aqui com os varões, você está louvando, glorificando e mudando a vida de alguém que está ouvindo e talvez você não saiba. Quando você está compartilhando essa simples pregação, deve ter alguém do outro lado que está ouvindo e Deus está falando na vida dele. Não é em vão o nosso trabalho, irmãos. Não é em vão. Quem crê, não vai ser em vão, não será em vão. Não é em vão. Fique de pé. Eu só vou ler o último versículo. Que tudo isso que está acontecendo, que tira a nossa paz, essa perseguição, esse conflito, essa espada que não vem de nós, mas vem do mundo, vai acabar. E o profeta Isaías, no capítulo 2, no versículo de número 4, ele já profetizava esse dia. Para nós terminarmos, quando realmente haverá paz definitiva para aqueles que subirão com o Senhor Jesus. Isaías capítulo 2, versículo 4, preste atenção no que o profeta diz aqui. E ele exercerá o seu juízo sobre as gentes e repreenderá muitos povos. Olha o que diz: e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Não levantará espada nação, ou seja, não haverá mais guerra. Não haverá mais rumores de guerra. Não haverá mais violência. Porque ele virá buscar os justos. A igreja. Aleluia. Ele exercerá o seu juízo, ou seja, separará as ovelhas dos bodes. E como bom pastor, trará as suas ovelhas para a eternidade. Coloque a mão no seu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu preguei a Tua palavra, Senhor Jesus.
desde que nós o aceitamos como o único e suficiente Salvador da nossa vida, Pai. Assim como diz a Tua palavra, nós medimos, ó Pai, o tamanho da torre para começar a edificá-la, Senhor Deus. E construir uma torre, Senhor Deus, exige trabalho, exige esforço, exige renúncia. E muitas das vezes nós sofremos também, Senhor Deus, porque como homens nós queremos ser reconhecidos, ó Pai. Mas nós temos que ter, Senhor Jesus Cristo, convicto na nossa vida que o reconhecimento virá do Senhor. O pagamento virá do Senhor. O galardão virá do Senhor, Senhor Deus. Enquanto o Senhor não busca a Tua igreja, nós iremos caminhar, Senhor Deus, com o Senhor. Virá lutas, virá perseguições, virá, Senhor Deus, desafios. Mas o Senhor, ó Pai, nos capacita, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos toma pela mão direita, Senhor Deus. Que enquanto o Senhor não busca a Tua igreja, que o Senhor nos dê graça para negar a nós mesmos, as nossas vontades, carregar a Sua cruz e continuar Te seguindo, Senhor Deus. E que através de nós, ó Pai, almas se convertam, Senhor Deus. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Assim como os Seus discípulos, aqueles 11 homens, Senhor Deus, e depois 12 com Matias, e a coisa se estendeu e nós estamos aqui, Senhor Deus. Que assim como eles foram usados, que nós possamos também ser usados. Primeiramente, Senhor Deus, a nossa família, e depois, ó Pai, possamos ganhar almas para Jesus. Nos capacita, nos guarda, nos fortalece, nos dá a Tua graça, nos dá entendimento. E que continuamos, Senhor Deus, na Tua casa, no Teu templo, ouvindo a Tua palavra. É isso que nós oramos e Te agradecemos, no nome de Jesus. E aqueles que foram abençoados, aplaudam Jesus e glorifiquem o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.